paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, hoje, para mais uma reflexão, uma meditação aqui na palavra, no nosso devocional, e caiu em Eclesiastes, capítulo 3. Eu quero ler aqui para vocês, tá? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, esse versículo, ele foi escrito por Salomão, e ele nos apresenta aqui 14 pares opostos. Ele fala então que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Então ele vai falando aqui 14 pares opostos, que a vida é feita de ciclos e contrastes. Isso mesmo, nossa vida, ela tem nuances, né? Ela nunca é a mesma coisa, sempre vai ter esses contrastes de plantar e colher, que nem ele fala aqui, de abraçar e de se afastar. Então a vida, ela não é estática, ela muda o tempo todo. A gente precisa entender que há sim o tempo certo para cada coisa e que Deus está no controle de todas as coisas. Então não, pessoal, a gente não tem o controle total de tudo, é Deus que determina os momentos certos. Eu entendo esse lugar porque muitas vezes eu quero controlar, eu quero me programar, me preparar, planejar tudo, né, o meio de campo, o cenário, mas Deus, ele tem um tempo certo debaixo do céu, é Ele que controla tudo, é Ele que governa tudo, então a gente precisa descansar, aprender a descansar no Senhor para discernir esse tempo de Deus para cada estação da nossa vida. Cada estação da nossa vida vai ter um contraste diferente. E para a gente poder aprender com Ele, para a gente poder descansar no Senhor, a gente precisa aprender a discernir. E não é nem um pouco fácil. Para a gente poder discernir, a gente precisa estar ali na fonte, buscando ao Senhor e pedindo entendimento, pedindo sabedoria dessa estação que a gente está vivendo, dessa fase que a gente está vivendo, que muitas vezes a gente não vai entender, a gente não vai ver nada na nossa frente, mas o simples fato de começar a pedir isso para o Senhor, para Ele fazer a gente aprender e descansar, mesmo nesse momento de dor, porque é um ciclo. Então, algum momento aquele ciclo vai se fechar. E eu acredito muito que aquele ciclo só vai se fechar quando você tiver o pleno entendimento de transformação naquele lugar, do que Deus quer falar contigo de dentro para fora, o que aquele momento, aquele tempo precisa te ensinar, o que Deus quer te moldar, te preparar naquele cenário, naquela estação. Enquanto você não aprender, enquanto você não entender que é nesse lugar que você já tem que ser grato, que você já tem que ser humilde, que você já tem que se preparar e se transformar, eu acredito que o novo ciclo da sua vida não vai ser rompido. Você vai sempre permanecer nesse, por isso que às vezes demora tanto tempo. Sim, eu acredito que assim como José, né, assim como Moisés, assim como várias histórias que a gente tem na Bíblia, Davi, que tiveram ali um período, que tiveram um tempo de preparação, sim, também temos esse tempo, né, que está debaixo do céu. A gente não tem como medir, como se preparar nesse sentido de quantidade de tempo, mas também tem o outro lado que muitas vezes a gente acaba negligenciando pelo fato de não estar se preparando. Então a gente vê essas histórias na Bíblia onde teve um tempo, mas eles estavam se movendo, eles estavam se preparando debaixo do céu para quando esse ciclo virasse, eles já estivessem preparados para receber tudo que Deus estava ali já, né, pronto para eles estarem aderindo a essa bênção, a esse propósito de vida. Então, no versículo 11 do capítulo 3, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Então, sim, nós temos, né, nós reconhecemos ali o entendimento, nós temos esse desejo da eternidade dentro de nós. Deus fala nesse versículo que foi colocado dentro do homem, mas que a gente não consegue compreender totalmente os planos de Deus. Então, a gente é limitado, nós somos seres humanos limitados, a gente nunca vai entender toda essa magnitude de Deus, mas a beleza em tudo que Deus faz. Então, é no tempo dele, não no nosso. A gente precisa entender isso, porque a gente quer tudo para ontem, a gente quer do nosso jeito, e aqui Deus fala: não, queridos, não, amados, eu já vi, né, o teu futuro, então o que eu tenho para você nesse momento é esse cenário, para você se transformar, para você ter paciência, para você se aprofundar de dentro para fora, em mim, na fé.
Não só nas coisas visíveis, não só nas coisas materiais, mas nas invisíveis, né? No secreto, no espiritual. Deus colocou em nós esse anseio pelo eterno, mas a nossa visão ela é parcial. E o que a gente pode fazer nesse momento é temer a Deus, aproveitar esse momento com gratidão, né? Confiando então que Ele está governando sobre todas as coisas na nossa vida, que tem um processo, que a gente precisa desde agora já ser humilde, já ser grato no pouco, porque não tem como Ele te colocar no muito, amado, se agora no pouco você já não vê Deus, você só reclama. E Ele está em todas as coisas, Ele tem um propósito para o que você vem passando hoje. E você precisa cada vez mais ter um entendimento desse lugar, porque se você ficar só em negação, é pior, esse tempo ele vai se prolongar. E é um ciclo, é uma estação, e ela tem sim fim. E eu acredito que esse fim ele só vai se findar quando você tiver cumprido, né, essa missão, essa transformação nesse tempo, nesse processo que Deus está te colocando nesse momento. Então Deus ele é imutável, ninguém pode acrescentar ou tirar nada, a não ser Deus. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, não nós. Nós somos limitados, nós temos, que nem eu falei antes, uma visão parcial das coisas. Então, na maioria das vezes, quando a gente vai querer fazer com a nossa força, com a nossa carne, é essa visão limitada que só vai nos levar para o caminho largo e não para o estreito que tem o Senhor. Então, a gente precisa estar em comunhão, pedindo discernimento e sabedoria para o Espírito Santo, para Ele nos dar essa visão do Senhor, que Ele já viu o nosso amanhã, Ele já viu o nosso futuro, pra gente não estar fazendo escolhas erradas, porque às vezes a gente vai querer fazer do nosso querer, e essa nossa visão limitada não faz a gente ter acesso ao todo, não faz a gente ter acesso ao que vem do Senhor. Então por isso que a gente precisa estar todos os dias aos pés de Deus, pedindo que essa nossa visão, ela seja ampliada, ela seja colocada ali no nosso coração, junto ao do Senhor, né, alinhado ao do Senhor, porque se a gente se desvia um pouco, já dá ruim, porque a gente precisa temer a Deus, a gente precisa estar nos caminhos retos, nos caminhos do Senhor. No versículo 16 fala sobre a injustiça da terra. Sim, há muita injustiça aqui na terra. Eu já falei sobre isso num vídeo também, sobre algumas pessoas prosperarem e outras não. Então, aqui nesse versículo, Deus fala que haverá um tempo, que Ele julgará todas as coisas, Deus vai julgar todas as coisas, então não cabe a nós julgar, não cabe a nós ficar falando mal ali do vizinho, julgar o ciclano, fulano, beltrano. Deus fala que Ele é um Deus de justiça e no tempo certo Ele vai julgar todas as coisas debaixo do céu. No verso 16, Ele nos compara então a nossa fragilidade humana e Ele compara a vida dos animais, mostrando a vaidade da existência sem Deus, porque quando você vive sem Deus, tudo que você faz é vaidade, é para esse mundo. Você busca as coisas para esse mundo, para ter esse reconhecimento, e isso é vaidade. Aqui ele fala que todos nós vamos voltar ao pó, no verso 20. Então, sem Deus é vaidade. Quando você morrer, você vai ir para o pó e tudo que você conquistou, tudo que você lutou nessa existência aqui na Terra sem Deus vai ficar aqui. E não é quando você morrer que você vai abrir lá o céu e eis-me aqui, quero acessar esse tesouro. Não, é desde agora, a santidade, esse tesouro tem que ser acesso no dia de hoje. Ele está dentro de nós e a gente precisa estar vivendo essa existência com Deus e não essa existência sem Deus, onde tudo é vaidade. Então a diferença está em quem confia em Deus, que vive com propósito, mesmo diante da incerteza e do mistério que é os nossos dias. A gente crê em Deus, a gente vive o propósito nele e a gente sabe que ele tem acesso sobre o nosso futuro, sobre todas as coisas, e a gente está caminhando debaixo do céu, a gente está caminhando com Ele, a gente não está caminhando sozinho ou com a nossa própria força. Então sabemos que caminhamos ao lado dele rumo à eternidade, desde a terra, onde se voltarmos ao pó, sabemos que tem a eternidade nos esperando, que as coisas aqui ficarão aqui, mas sabendo que nós vamos descansar no Senhor e que tudo que fica aqui é passageiro. Então Eclesiastes 3 nos faz entender esse tempo onde precisamos ter confiança no Senhor, onde a gente precisa aceitar esse tempo, essa espera,
opera, mesmo quando a gente não compreende, mesmo quando a gente não vê tudo à nossa frente, não tá tudo muito claro, a gente precisa confiar que Ele está no controle, mesmo nos tempos difíceis que a gente vem passando, Ele está, Ele é o grande eu sou. Então, às vezes você não vai ver, você não vai sentir, mas Ele está, amado. Ele está aí contigo nesse momento. E é Ele que fala com você nesse vídeo. Se você ficou até aqui, é a resposta do Senhor. É o Senhor falando ao teu coração. Porque viver com sabedoria e temor é aproveitar o dia de hoje com gratidão. Isso nos basta, é o nosso acesso do maior tesouro, que é Jesus Cristo. E Deus nos fez imagem e semelhança a Ele, então está tudo dentro de nós, é só você acessar. Então, a gente precisa saber que além do tempo, há a eternidade. E é isso que dá sentido para a nossa vida. A eternidade que vamos passar junto ao Pai. Amém? Que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração, que você tenha tido o entendimento até aqui. Vou deixar o link logo abaixo aqui de 2 devocionais, se você se interessar. E te aguardo para o próximo devocional, para o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe. Espero então que essa semana seja abençoada, na paz do Senhor, e até o próximo vídeo.